Oi, Queris. O tema de hoje é um tema que eu aprecio muito, principalmente porque nós estamos numa época do ano em que a gente tem usado muitos frescores, muitas fragrâncias leves, e eu escolhi começar pela Tati porque ela é uma ótima representação desse tema, que é a lavanda. A Tati é uma das lavandas mais preferidas aqui do Brasil. Se a gente pensar bem, é uma das que está mais íntegras ainda desde o seu lançamento, embora a gente sabe que tenham reduzido a dosagem, tem muitas reclamações. Eu reconheço que ela era muito mais intensa antes, no passado, mas ela continua contribuindo com um frescor delicioso e um frescor meio baby, assim, que a gente aprecia muito aqui no Brasil. Esse frescor começou muito no passado e eu resolvi falar sobre esse tema porque outro dia eu coloquei uma imagem de uma plantação de lavandas da casa de uma amiga e muitas pessoas, quando eu comentava, não sabiam a diferença entre a lavanda e o lavandim. Então eu resolvi falar das lavandas da minha vida e trazer esse tema também para vocês. A diferença entre as lavandas é basicamente duas, gente. A lavanda francesa é a lavanda mais sofisticada que existe. Ela é chamada, é conhecida, né, como lavanda angustifolia. E ela aparece plantada assim nos morros. Então é normal vocês terem difícil acesso, difícil cuidado e é mais complicado a colheita também dessa lavanda, por isso ela acaba sendo mais cara. Ela é mais floral, menos canforada e tudo isso faz uma diferença muito grande para que essa lavanda apareça em perfumes como o Mont Guerlain, por exemplo. Mont Guerlain é um oriental lavanda e se você tem mais sensibilidade para notas orientais é o que você vai sentir e se você tiver mais sensibilidade à lavanda é o que você vai sentir aqui. Aqui você tem certamente a lavanda francesa, mais floral, menos canforada. O que acontece é que não se pode viver só da lavanda francesa e por isso existe a lavanda intermédia. Essa lavanda intermédia ela dá no platô, ela dá na planície, ela dá na parte baixa da montanha, então é mais fácil plantar, é mais fácil cuidar, é mais fácil colher e é dessa lavanda intermédia, que é também conhecida como lavanda holandesa, que se retira e se extrai o óleo lavandim. Então, o lavandim é muito mais barato. O lavandim é usado em produtos funcionais de limpeza, produtos de higiene pessoal, sabonetes e também em muitos dos frescores que a gente conhece. Certamente os frescores mais em conta que a gente encontra pelo Brasil tem lavandim e não a lavanda francesa. A lavanda francesa é certamente guardada para os perfumes mais sofisticados. E eu sou muito feliz da gente ver voltando para o mercado perfumes tão sofisticados. Um dos mais famosos perfumes de lavanda é um masculino chamado Pour un Homme, que é de Caron. E eu acho essa fragrância magnífica, fantástica. Então eu fico muito assim, feliz de que a Guerlain tenha trazido um perfume à base de lavanda. Um outro perfume à base de lavanda, mais moderno, que o Boticário também trouxe foi o Florata Amor de Lavanda. E, gente, eu acho que vale a pena a gente conhecer perfumes à base de lavanda e não só frescores, porque quando vocês conhecem os perfumes, vocês pensam que vocês vão encontrar um frescorzinho. Ah, é Florata Amor de Lavanda, então vai ser um frescorzinho. Não, é um perfume. E esse perfume não tem aquele lado funcional que as colônias acabam tendo.
com um lado canforado muito intenso, não. Então não tenham medo de conhecer fragrâncias à base de lavanda. Vocês vão se admirar e ver que tem um lado mais floral e menos funcional do ingrediente da lavanda. Uma das fragrâncias que eu mais amo à base de lavanda é o Petit Lavanda. O Petit Lavanda da Avon é uma fragrância de início do século XXI, meados dos anos 2000, acho que veio em 2004, 2005, mais ou menos, quase 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos depois do lançamento de Giovanna Baby. E para mim, o Petit Lavanda é uma homenagem a Giovanna Baby. Se as pessoas chegam e falam, mas é um Giovanna Baby, ele é diferente, gente. Ele tem uma pegada, assim, uma homenagem a Giovanna Baby, mas tem também uma nota de abacaxi bastante intensa. Então, se vocês gostam de notas de abacaxi, vocês podem fazer o que eu faço. Ai, que delícia que é esse perfume, gente. Eu amo esse perfume, porque ele traz na sua estrutura um pouco da Giovanninha. A Giovanna Baby, se a gente pensar, quando o Petit Lavanda foi feito, a Giovanna Baby já tinha assim uns 30 anos. E estava numa fase em que a marca tinha sofrido muito, estava nas mãos de outras pessoas que praticamente modificaram completamente a marca. A marca morreu na sua qualidade original, na sua estrutura original. Então, a fragrância Giovanna Baby que a gente conhecia não estava mais tão íntegra. Então, para mim, quando lançou o Petit Lavanda, foi como se fosse uma homenagem para Giovanna Baby. Resgatou aquele cheirinho da Giovanna Baby, só que com uma forte nota de abacaxi. Então, se você prefere Giovanna Baby, você já pode comprar o Giovanna Baby original, porque um grupo muito recentemente comprou a marca e está resgatando não só a imagem, como também os cheiros originais da marca. Eu comprei um set para entender como é que estava a marca. Esse aqui é o clássico, né? O Giovanna Baby rosa, e também o azul, o blue e o lilás. Estão bem como eu me lembro o Giovanna Baby original. Se a gente for comparar, este aqui é um pouco mais fun, um pouquinho mais divertido, que é o Petit Lavanda. E o Giovanna Baby um pouco mais clássico, um pouco mais floral, mais chique até. Se a gente lembrar, Giovanna Baby da Giovanna Kupfer, foi criado por Giovanna Kupfer, hoje não é mais dela, mas numa época em que o Brasil não tinha moda infantil sofisticada, e ela tinha suas filhas pequenas e ela começou a criar a moda para suas filhas e depois expandiu isso para um negócio pessoal. Quando ela criou a fragrância Giovanna Baby, ela criou com a Firmenich, se eu não me engano, a fragrância Giovanna Baby, e ela queria que tivesse uma nota de lavanda muito sofisticada, e ela conseguiu. Então, é uma fragrância com lavanda, mas também com floralidade de jasmim, é bem sofisticada, que todo mundo reconhecia. Eu me lembro que eu era criança para adolescente, para pré-adolescente, e todo mundo queria usar a Giovanna Baby, porque era uma nota fascinante, diferente e extremamente intensa. Hoje o Petit Lavanda, gente, é muito intenso, então eu não acho que vocês devam usar abundantemente, e vejam antes, experimentem antes para ver se vocês gostam e se curtem essa nota do abacaxi, que é bastante intensa nesta fragrância. O que passa é que as lavandas sempre fizeram parte do gosto popular brasileiro. Muitas vezes, quando a gente volta no tempo, a gente vê que tudo começa um pouco ou com a lavanda Johnson, a Baby Lavanda, que é da década de 50, ou então com a própria seiva de alfazema, que é da década de 40.
A seiva de alfazema foi criada pela Febo. Se vocês se lembrarem, a gente já falou do sabonete Febo, que é da década de 30, o preto, o odor de rosas, e na década de 40 a Febo já estava fazendo sucesso, já vendia seus sabonetes e os produtos que foram feitos ao redor, a extensão de linha, né, do sabonete preto da Febo já vendia até no Mapping aqui em São Paulo, que era uma loja sofisticada, e aí eles criaram a seiva de alfazema. Eu confesso para vocês que eu tinha uma outra lembrança. Há muitíssimo tempo eu não uso a seiva de alfazema, e eu lembrava do meu pai passando, e há muitíssimo tempo eu não comprava e eu não consegui lembrar dele ao cheirar a seiva de alfazema, mas continua sendo um clássico brasileiro da década de 40, se eu não me engano, de 1943. As fragrâncias que continuam fazendo parte da minha vida são, sem dúvida, a Tati, o Petit Lavanda, opa, caiu, e o Pretty Blue. O Pretty Blue, gente, é uma fragrância contemporânea de Tati, e é uma pena o que a Avon tem feito de como que ir matando algumas das fragrâncias e passando essas fragrâncias ou para as cristais ou para os plásticos. Eu acho que isso é uma resposta das vendas, eu imagino que seja isso. Então, se a gente para de comprar, eles param de vender. E para não descontinuar, quando ainda tem um público razoável, eles vão migrando para essas outras embalagens. O Timeless, por exemplo, a gente já viu sumir. Hoje só encontra em desodorante, uma fragrância que lembrava muito o Miss Dior de 1947. Então, vocês que são amantes de fragrâncias, que hoje poderiam ter um pouco dessa memória através do Timeless original, não tem mais nem na Cristal. Se quiser sentir um pouquinho do cheiro que era no passado, hoje encontra nos desodorantes, desodorante em creme, que não é a mesma coisa, né, gente? E o mesmo está acontecendo com Pretty Blue. Pretty Blue era uma fragrância contemporânea de Tati, que ficava em frasco de vidro e hoje só é encontrado em plástico. Eu sei, gente, às vezes a gente reclama, né? Mas, por exemplo, eu estou mantendo o Pretty Blue na minha sala de TV, porque às vezes eu tenho vontade de passar e eu cato lá, abro o meu frasquinho e ponho lá meu Pretty Blue. Então, tudo bem, vocês estão vendo, a gente é... Ai, não sei o que dizer, viu? A gente reclama, mas no fundo a gente gosta, né, dessa embalagem. Porque não quebra, né? Olha só, a gente reclama, ao mesmo tempo gosta. O que eu quero são as duas versões. Eu quero de volta a embalagem de vidro com mais dosagem. Se quiser migrar para esses frascos mais simples, de frescores, mas migra junto à dosagem, porque reduzir a dosagem, a gente tem saudade daquele cheiro original. Então, entre a Tati e o Pretty Blue, que eram contemporâneas e rivais até, gente. O Pretty Blue ficou em primeiro lugar como fragrância no Brasil por anos e anos a fio. E hoje não dá para ele ficar em primeiro lugar sendo uma splash tão simples. Hoje a Tati é das que mais duram sobre a pele. Então, falar que a gente tem uma preferência, sim, hoje eu prefiro a Tati. E também o meu Petit Lavanda. Então, vocês vão me dar licença aqui, porque ele caiu, mas... Puxa, ele caiu no meio da minha vegetação. Achei aqui, ó. Isso é uma das coisas que a Avon tem melhorado ao longo do tempo, mas não melhora tanto, né? Que é a embalagem, gente. Ó, eu fui segurar ele pela tampinha e ele não segura, né? Então é uma pena. Tem aquela coisa do preço bom, mas tudo tem um preço na vida, né? Então o preço bom, mas a embalagem não é das melhores ainda. Mas eu tenho visto muitas mudanças na Avon, então eu não vou tocar nesse tema hoje, porque eu tenho visto que a Avon realmente está melhorando.
Petit Lavande segue sendo uma das fragrâncias mais deliciosas para você passar, não só para ficar em casa, para buscar filho na escola, para ir no médico. É uma fragrância fantástica. Bom, falamos um pouco sobre todas as lavandas, mas não falamos sobre a lavanda Mauá, que eu não encontrei para comprar. Quem conhece a lavanda Mauá sabe que é uma lavanda clássica. Uma das melhores lavandas hoje em dia também é a da Tânia Bulhões. Acho que é uma lavanda super legal. Tânia Bulhões, para quem não conhece, é uma marca de produtos para casa sofisticado, louça, e também tem alguns perfumes, frescores, tanto para lavabo como para uso pessoal. Muito, muito linda. Um dos produtos mais legais que foram feitos pela Natura foi o Seve Lavanda e Amêndoas. Eu já falei dele, tem um vídeo todo dedicado, aliás, tem vídeo dedicado de quase tudo aqui, só não tem do Pretty Blue e da Tati, por isso eu falei mais deles hoje. Mas tem do Baby Lavanda, da Johnson, tem de Mont Guerlain, tem de Florata Amor de Lavanda, tem de Petit Lavande, então nós temos um pouquinho de tudo. E tem também do Seve Lavanda e Amêndoas. Eu acho que ele veio nessa onda, como do Mont Guerlain, de trabalhar a vanila com a lavanda, e foi um sucesso. Eu não sei se ele está descontinuado, porque a Natura lança alguns Seves, depois descontinua, mas eu não tenho preocupação com isso, porque para mim segue sendo um dos melhores Seves que a Natura já fez, e eu estou estocada desta fragrância. Amo, 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 amo. Eu falei para vocês da Giovanna Baby, né? Que a Giovanna era uma mulher muito à frente do seu tempo, e eu quero voltar aqui nesse assunto porque em 73, 74, quando ela inaugurou sua loja lá nos Jardins e desenvolveu esse perfume, ela já estava numa fase que ela começou a exportar suas roupas e a sua marca. Ela chegou a vender em Nova York, na Bergerdorf. Se você conhece, você sabe o chiquê que é aquela loja. É como se fosse um shopping assim vertical em Nova York, e ela vendia suas roupas lá. E quando ela inaugurou sua loja em 73, 74, ela já era muito, muito, muito inovadora. Ela jogou baldes de fragrâncias da Giovanna Baby na calçada para atrair as pessoas pelo cheiro. Então, se hoje você falar assim, mas todo mundo tem cheirinho nas lojas, hoje, né? Quero ver 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, pensar numa situação dessas em que você podia atrair um público através do cheiro. E olha, gente, fragrâncias nos anos 70 cheiravam muito mais que hoje. E não só porque as pessoas estão reduzindo dosagem, é que os ingredientes, em geral, estão sofrendo banimento. Muitos dos ingredientes não podem mais ser usados na perfumaria. Os anos 2000, o século 21, está trazendo muitos alertas. Então, as fragrâncias estão realmente ficando menos intensas, mais fracas. Não é só uma reclamação do público contra marcas. Isso está realmente acontecendo, porque tem havido muita restrição e muito banimento. Isso tem a ver um pouco com a forma como os ingredientes estão sendo vistos pela indústria de perfumaria. Então, a própria indústria está cuidando para rever os riscos, a periculosidade, e também a indústria médica, que tem se manifestado principalmente via Europa, e os fabricantes de perfumes não querem ter problema, né? Então acabam aderindo a isso, mesmo sem estudos ficarem prontos, acabam restringindo o uso de ingredientes, porque falam, se acontece depois de meu produto estar lançado ser um sucesso, eu não preciso mexer nele. Então, antes de ele ficar pronto, eu já trabalho o desenvolvimento de muitas fragrâncias com o ingrediente restrito ou sem determinados ingredientes, porque ele será banido em 2, 3, 5 anos. Isso está acontecendo sim na perfumaria.
Por um lado, deixa muito saudosos, por outro, a gente pode esperar daqui para frente muita inovação, porque sem inovação a perfumaria não anda, né? Então, muitas das coisas que a gente às vezes tem saudade, reclama, tem a ver com esses assuntos, com esses aspectos da perfumaria que a gente está vendo. Então, vocês imaginem lá em 73, 74, a intensidade que devia ter Giovanna Baby sendo jogada na calçada para atrair um público lá nos Jardins, aqui em São Paulo. Os Jardins são um bairro que ainda é um bairro chique em São Paulo, onde tem muitas lojas, muito comércio, muitos restaurantes, hotéis e também muitos prédios residenciais. É uma delícia passear pela Oscar Freire. Então, se você vier a São Paulo ou conhece São Paulo, você sabe do que eu estou falando. Se não conhece, agenda aí para fazer uma visitinha um dia que você vier a São Paulo, passear nos jardins, que é uma delícia. Então, gente, essas são algumas das fragrâncias que fazem parte desse universo de lavandas da minha vida. Eu recentemente comprei um iluminador, que eu já falei para vocês, da Lamberger, e aqui nesse iluminador a gente coloca fragrância, porque ele precisa ser embebido. Eu tenho um vídeo sobre ele em aromatizadores, então se vocês quiserem vocês vão lá ver, porque eu não vou explicar aqui como faz, tá? É muito longo. Mas aqui nessa corrente, nesse cordão de algodão, você embebe um tanto assim de fragrância e depois põe fogo, protege através dessa coroa, vamos dizer assim, e ele aromatiza a sua casa. E a minha primeira escolha foi uma lavanda. Eu já usei bastante dela, tá vendo? Eu uso bastante e eu tenho outros frascos, porque eu comprei para experimentar os frascos pequenos e depois comprei frascos grandes de meio e de 1 litro que eles têm lá, a Lamberger. Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo só sobre aromatizadores. Eu amo lavandas, acho que o Brasil ama lavandas e eu acho que esse tema de trazer para vocês sobre as lavandas era uma forma de atingir um pouco o que está acontecendo no dia a dia. Eu não falei de muitas das lavandas que fizeram parte da minha vida. Meu pai usava o English Lavender da Atkinsons. Existe o English Lavender da Atkinsons e o English Lavender da Yardley, ambos ingleses. Um é de 1910, que é o mais antigo da Atkinsons, e o de 1900, eu falei 2010? Não, 1910 da Atkinsons e o 1913 da Yardley. Ele usava o da Atkinsons de 1910. Eram poucos dos frescores disponíveis de quando eu era criança e ele usava. Ele usava também a seiva de alfazema e foi o que eu falei para vocês, que eu não reconheci o cheirinho do meu pai sentindo seiva de alfazema, mas eu confesso para vocês que faz acho que umas 2 décadas que eu não compro seiva de alfazema. Como eu gosto de Pretty Blue, de Tati, da Lavanda Johnson, que eu não fico sem, eu acabei não me familiarizando mais com a seiva de alfazema e hoje eu não senti mais aquela lembrança olfativa que muitas vezes vem pra gente quando você cheira um perfume. Quero falar de novo para vocês que quando vocês comprarem fragrâncias finas à base de lavanda, não tenham medo achando que vocês vão comprar frescores. Não é assim que funciona, não. As fragrâncias finas, como o Florata Amor de Lavandas, como o Mont Guerlain, são fragrâncias que contêm a lavanda mais clássica, menos canforada e por isso mais sofisticada. Eu não falei de tantas lavandas aqui, olha, eu falei da Tânia Bulhões, mas, por exemplo, a Febo tem, a Granado tem, a Bi tem lavandas que vocês encontram em farmácias, a La Façon tem lavanda, praticamente todas as marcas têm lavanda. E eu acho que é um mercado com o público certo, o de lavandas.
Se você for como eu, que ama lavandas, vem aqui e se posicione. Quando eu subir esse vídeo, eu vou lá no meu Instagram e vou postar um monte de fotos de fragrâncias com lavandas, essas que eu trouxe, que fazem parte da minha vida, outras que fizeram parte da minha vida e outras sofisticadas que eu acho que vocês têm de conhecer. Então, se vocês amam tanto lavanda como eu, se manifestem, venham trazer a sua memória olfativa, o seu amor, a sua paixão com lavandas, que eu vou amar conhecer. Um beijo e até a próxima. Qual será o próximo tema? Ai, eu não aguento falar de tudo isso. Quero mais agora. Já vou filmar outro vídeo para vocês. Um beijo, ó.